Bem-vindos ao Momento Jornada Cultural. Hoje vamos falar de um episódio bastante interessante. Vamos falar de cultura italiana. Estamos no bairro da Bela Vista, também conhecido como Bexiga. Bexiga com I, exatamente como se falam os italianos. O Bexiga tem uma história muito interessante, é um dos bairros mais icônicos de São Paulo, tradicional, tem uma história bastante forte para a evolução da cidade. Aqui se instalaram os italianos, a imigração italiana, que obviamente com o movimento da imigração adquiriram alguns lotes, algumas chácaras, e aqui contribuíram para a evolução da cidade. Mas a história começa em 1559, quando se chamava aqui Sítio do Capão. Posteriormente, virou Chácara das Jabuticabeiras, porque se plantava muita jabuticaba aqui nessa região. Já em 1870, bem mais para frente, um morador chamado Antônio Bexiga, assim chamado porque sofreu a doença de varíola e ficou com várias cicatrizes, tidas como bexiga, e assim era conhecido em todo o bairro. Ele então cedeu um dos seus terrenos para a construção de uma Santa Casa, de um hospital, que inclusive foi colocada uma pedra fundamental por Dom Pedro II, mas esse hospital nunca foi construído por falta de verbas, por dificuldade de acesso, já que o Bexiga é uma área bastante irregular. E ele acabou loteando muitos desses terrenos, e aí sim esses imigrantes começaram a adquirir esses lotes e se instalaram, colocando a sua cultura aqui no bairro da Bela Vista. Mas também existiam os afrodescendentes que já habitavam a região do rio Saracura, que é o rio que passa subterrâneo pelo Bexiga. E assim houve uma fusão de culturas, entre os negros e também os italianos. E essa miscigenação cultural prevalece até hoje. O Bexiga, como se diz, é um estado de espírito e não um bairro. Já dizia, inclusive, Armando Pugliese. Armando Pugliese, na verdade, foi um grande incentivador da cultura local, criador do Museu Memória do Bexiga, e uma grande personalidade, assim como tantos outros que ainda estão fazendo, contribuindo de alguma forma para a evolução do bairro. Então, nós vamos falar hoje de cultura italiana, vamos falar de Nossa Senhora Querupita, a padroeira do bairro, vamos falar do próprio Armandinho, vamos falar de cantinas, vamos falar de comidas, de massas, vamos falar de samba, já que aqui está instalada a Escola de Samba Vai Vai, uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade de São Paulo. Então convidamos a todos para participar dessa fascinante viagem pela cultura italiana dentro da cidade de São Paulo. Venham conosco. Domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. À meia-noite o'clock saiu uma baita de uma briga, era só pizza que voava junto com as brajolas. Nós era estranho no lugar e não quisemos se meter, não fomos lá para brigar, fomos lá para comer. Na hora H se enfiemos debaixo da mesa, fiquemos ali, que beleza, vendo Nicola brigar. Dali a pouco escutemos a patrulha chegar. E o sargento Oliveira falar, não tem importância, vou chamar 2 ambulâncias. Calma, pessoal, a situação aqui está muito cínica, os mais pior vai para as clínicas. E é com esta canção composta por Adoniran Barbosa, chamada Um Samba no Bexiga. Então nós damos início ao nosso passeio, começando por essa figura que é uma das figuras mais emblemáticas aqui do bairro do Bexiga, Adoniran Barbosa. Vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Nadiane, eu sou guia de turismo aqui na cidade de São Paulo e hoje eu vim apresentar para vocês o famoso bairro do Bexiga, esse bairro que teve uma imigração italiana muito marcante, mas não só de italianos, como também de afrodescendentes. Mas começando aqui o nosso passeio através aqui do busto de Adoniran Barbosa, essa figura emblemática aqui para o bairro, esse grande humorista, compositor, ele foi radioator, locutor, enfim, ele teve várias profissões.
E o Adoniran Barbosa, ele é um grande exemplo para a gente de quando a pessoa tem um ideal e ela persiste, vai atrás desse ideal, ela consegue. Ele é um exemplo vivo disso. O Adoniran, ele era apaixonado pelo rádio, né? E a gente entra na era do rádio. Então, ele vai nascer em 1912 na cidade de Valinhos, depois se muda para a cidade de Jundiaí e só assim ele vem para São Paulo, capital. Ele mora aqui em várias localidades, inclusive aqui no bairro do Bexiga, numa pensão, onde inclusive ele vai conhecer a sua primeira esposa. Bom, mas falando sobre a carreira artística do Adoniran, antes de ser uma grande personalidade do rádio, ele trabalhou em várias funções. Ele foi pintor, foi encanador, entregador de marmitas, ele ajudava o pai na São Paulo Railway, ele teve várias funções. E ele era um apaixonado pelo rádio. Ele vivia na cidade, ali nos seus horários livres, participando de auditório, do rádio. Ele se inscreveu em vários concursos. Ele estava ali sempre tentando, né, alcançar esse sonho de trabalhar no rádio. Então ele ia cantar como calouro, né, lembrando que os programas de calouro, que talvez vocês lembrem que nós tivemos muito na moda, na TV, eles vieram primeiro do rádio. Então ele estava sempre participando desses programas e nunca conseguia. Ele sempre levava a famosa gongada, né? Ninguém gostava da voz do Adoniran, que é uma voz bem característica, uma voz rouca. Mas foi em um desses concursos, em 1936, que ele canta a música Filosofia de Noel Rosa e André Filho, e ele acaba conseguindo cantar toda a música e vence o concurso. Quando perguntaram em uma entrevista ao Adoniran Barbosa como é que ele conseguiu passar nesse concurso, ele costumava dizer: provavelmente o moço do gongo dormiu, por isso que ele deixou eu cantar a música inteira e eu ganhei. Bom, Adoniran, ele era muito cômico, né? Não é à toa que ele foi esse grande humorista. Mesmo assim, embora ele tenha ganhado esse concurso, não foi fácil ele introduzir no rádio. Nesse mesmo ano, ele tentando aí participar, conseguir um programa no rádio, conseguir fazer alguma coisa, ele escutou a seguinte frase: que a sua voz só serve, aliás, não serve nem para acompanhar defunto. Mesmo assim, ele não desiste. A partir do final da década de 30, início da década de 40, ele começa a participar do carnaval, compondo marchinhas de carnaval, mas só que o carnaval era uma vez por ano. Então, naquela época, os artistas não é como hoje, que ganham muito dinheiro, muita fama, enfim. Para se manter enquanto artista, era necessário ter uma outra profissão à parte, porque não se ganhava dinheiro. Se cantava por amor à música, por amor à arte. Depois daí, na década de 40, ele começa a trabalhar no rádio, como radioator, né, no rádio teatro. Em 1956, ele vai para a Rádio Record e é onde vai ter o seu famoso programa chamado História das Malocas, onde vai eternizar personagens bastante conhecidos por período, como Confúcio das Dores, Charutinho, né, os seus personagens. Enfim, Adoniran participou de 16 programas de rádio diferentes. Para cada um desses programas ele tinha um personagem. Depois, mais para o final da sua vida, na década de 60, é quando ele vai gravar o seu primeiro álbum musical. Ele vai acabar falecendo em 1982 e depois, com o advento da TV, ele acaba perdendo o seu espaço. Vai ser difícil fazer essa transição dele enquanto artista de rádio para a TV. Ele acaba perdendo um pouco o espaço, mas muito reconhecido como compositor. Para sobreviver, ele vai ter que cantar e se apresentar em circos, mas ganhando muito pouco, e no final da vida ele acaba morrendo muito pobre. Escadaria do Bexiga. Aqui é um outro traço bem marcante do bairro. Essa escadaria ela foi inaugurada em 1929 na gestão do até então prefeito Pires do Rio. É muito interessante porque essa escadaria ela faz a divisão, né, da parte baixa do bairro, aqui da 13 de Maio, com a parte alta, que seria a Rua dos Ingleses. Por que a rua de cima tem esse nome de Rua dos Ingleses? Porque até então a gente está num bairro que era muito afastado do centro de São Paulo. E um clube inglês montou aqui em cima, na época, um campo de golfe.
Então ia lá nessas pessoas da elite paulistana jogar golfe e era muito comum as bolinhas de lá de cima cair aqui para baixo. As crianças iam lá, pegavam as bolinhas, só que vocês acham que elas iam brincar com as bolinhas? Não! Criança na época também era bem espertinha como as crianças de hoje. Eles acabavam juntando as bolinhas e chegavam lá para os jogadores, devolvia as bolinhas, mas é lógico que eles tinham que ganhar um troquinho aí, uma moedinha por estarem levando as bolinhas para lá. Atualmente, aqui nesse local, ele já é utilizado para concertos musicais que são promovidos aqui no bairro. Aí vocês têm que ficar de olho na programação online divulgada pelo bairro. E também aqui foi palco de gravação de muitas novelas, comerciais, enfim. Então é um ponto aqui também bastante famoso do bairro para as pessoas curtirem, ouvir uma música, enfim, para se divertirem. Como surgiu a devoção a Nossa Senhora de Aquirupita? E o porquê que ela tem esse nome tão diferente? Bom, é essa história que eu vou contar para vocês. A devoção a Nossa Senhora Aquirupita, ela inicia em 510 d.C., lá em Rossano. E aí o que vai acontecer? Dizem que uma embarcação, ela estava tendo uma grande tempestade, e muitos ventos e os marinheiros ali da embarcação começaram a ficar preocupados, estava muito forte, eles sabiam que seria muito difícil eles sobreviverem àquela tempestade. Então, em um momento ali de grande fé e devoção, o capitão, ele se ajoelha e começa a fazer uma oração a Nossa Senhora para que eles conseguissem se sair vivos ali daquela grande tempestade. Então, estavam todos com muito medo. Então, depois dessa oração bem fervorosa, acaba ventando muito ali o barco, a Deus dará, e eles acabam se salvando e atracando ali no vilarejo próximo. Então, quando chega naquele vilarejo, todos ali, né, felizes por ter passado por aquela grande tempestade, eles achavam que nem iam sobreviver. E aí chega um monge e chega para o capitão e fala assim: olha, o que salvou vocês dessa grande tempestade, os ventos que trouxeram vocês aqui para a nossa vila, foi um milagre de Nossa Senhora. E então, depois que você se tornar imperador, é de desejo de Nossa Senhora que você construa uma igreja em devoção a ela. Então, a profecia se cumpriu, foi construído essa igreja. No momento de construção da igreja, foi contratado um artista para poder pintar a imagem de Nossa Senhora. Esse artista, curiosamente, ele pintava a imagem durante o dia. Quando chegava a noite, no dia seguinte, a pintura simplesmente sumia. E ele ficava: nossa, mas o que está acontecendo? Será que está vindo alguém sabotar a minha pintura? E aí ele lá pintava de novo. Passava a noite, chegava no dia seguinte, desaparecia completamente a pintura. Então ali o artista, né, pensando, eu falei assim: pois eu vou colocar um guarda, que eu quero ver quem é que está aí sabotando a minha pintura. Ele colocou um guarda na frente da igreja. E ali, durante uma noite, veio uma mulher com uma criança e pediu para entrar dentro da igreja para fazer uma oração. Aí o guarda falou: olha, não posso, eu estou cuidando aqui, não pode entrar. E ela: não, mas deixa, eu preciso fazer uma oração. E ele ali acabou, né, se convencendo, falando: poxa, uma mulher com criança, não vai ter problema nenhum. Essa mulher, ele autoriza a entrada da mulher, ela entra com a criança no colo e começa a passar o tempo, e passa o tempo, e passa o tempo, e nada da mulher sair. E aí o soldado falou assim: mas o que essa mulher fez, né? Tá abusando já. Ele entrou lá dentro da igreja e quando ele viu, não tinha absolutamente ninguém. Na hora que ele olha para a imagem da Aquirupita, ele vê que está estampado, aliás, na hora que ele olha para a imagem de Nossa Senhora, ele vê que está estampado a mulher e a criança. Então, no dia seguinte, está lá estampado. E aí o guarda grita: Aquirupita, que significa em grego aquela que não pode ser pintada por mãos humanas. Por isso, Aquirupita, em grego, aquela que não pode ser pintada em mãos humanas. Então essa é a história que dá início, né, à devoção a Nossa Senhora de Aquirupita lá em Rossano, na Itália.
Museu Memória do Bexiga. Esse museu ele foi criado em 1981 pelo promotor Armandinho Puglisi. Armandinho Puglisi é um morador do bairro, descendente de italianos, ele que foi o idealizador desse museu. Inclusive o museu começou com peças que pertenceram à sua família, depois ao longo do tempo ele foi ganhando doações e hoje esse museu ele conta com aproximadamente 8.000 fotografias, mais de 1.000 objetos, enfim. O Armandinho ele também foi o idealizador do bolo no aniversário de São Paulo, aquele bolo famoso, né, que acontece todo ano. O museu por um período ele esteve fechado, foi reaberto e no momento ele está fechado por conta da pandemia, tá? Então fica aí mais uma opção para vocês quando estiverem passando aqui no bairro, tem vários lugares legais para conhecer, então fica aqui o museu como opção, tem objetos interessantíssimos lá dentro e o próprio Armandinho, que é o idealizador do museu, ele é um grande divulgador aqui do bairro, ele luta pela preservação, memória do bairro, né? Aqui a gente está num bairro que ele é tombado pelo patrimônio histórico, então isso graças aos moradores, a iniciativa também do Armandinho, enfim, de toda a comunidade aqui do bairro. O edifício escolhido para abrigar o Museu do Óculos é esse antigo casarão de 1918 que pertenceu à família Ferrari. A família Ferrari não tem nada a ver com a família dos automóveis, tá? É outra família. A família Ferrari mantinha nesse casarão um consultório médico. E aí depois, posteriormente, foi escolhido para abrigar o Museu do Óculos. Se vocês observarem a arquitetura do edifício, ele é bem bonito, bem rebuscado, com detalhes em ferro, bastante bonito, as pinturas lá dentro. Então fica aqui o meu convite para a gente poder olhar com mais detalhes, tanto as peças do museu quanto os detalhes do casarão. Vamos lá? Estamos no Museu Gioconda Giannini, mais conhecido como Museu do Óculos. Ele é o primeiro do gênero aqui do Brasil, não só do Brasil, mas a nível de América. É um dos únicos museus do óculos, aliás, desse gênero que a gente tem aqui na América. Esse museu ele foi aberto em 1996, ele é um pouco mais recente, mas ele possui uma grande coleção que foi aí idealizada e essa coleção começou a se formar com o Miguel Giannini, né? Gioconda Giannini seria a mãe do Miguel. Então aqui, de alguns exemplares interessantes para mostrar para vocês, são os mais antigos. A gente tem aqui um óculos de origem chinesa do século XVII e outros dois aqui referente ao século XIII, então aí bem antigo mesmo. E aí tem óculos de todos os formatos e tamanhos possíveis, inclusive óculos de personalidades famosas como Jô Soares, Rita Lee, Boris Casoy, então de várias personalidades famosas. Então, para quem é amante de óculos, de lentes, vai adorar esse museu. Ele é muito, muito interessante mesmo da gente ver aí como é que o óculos foi mudando e foi se reinventando ao longo dos anos, dos modelos mais antigos até os modelos mais atuais. O museu ele está aberto durante a pandemia, então fica outra opção para vocês visitarem aqui no bairro. O bairro do Bexiga é esse verdadeiro caldeirão cultural. Aqui todas as experiências de cultura passam e passaram por aqui. A exemplo disso, o circuito dos teatros. Né? O Bexiga abriga o maior número de teatros da capital. Aqui, na verdade, foi o berço do teatro brasileiro, através do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, quando Franco Zampari criou, na verdade, esse primeiro teatro e se tornou referência em todo o Brasil. Ele trouxe técnicas italianas para se adaptar nesse mundo teatral de São Paulo. Além disso, o Teatro Oficina, criado em 1958, também é uma companhia de teatro fantástica que deixou bastante referências, né, nessa arte para o Brasil. Além de tantos outros, Teatro Sérgio Cardoso, chamado de Antigo Teatro Bela Vista, o Teatro Zácaro e outros tantos que fazem seus espetáculos, o que faz com que as pessoas circulem em busca de cultura por aqui. Além dos teatros, como nós vemos ao fundo, o Teatro Ruth Escobar, criado em 1963, né, pela Ruth Escobar, né, uma batalhadora pela arte no Brasil. Mas além desses teatros, nós temos ainda as cantinas, né, os restaurantes, né, que povoam aí o paulistano e turistas do mundo inteiro vêm apreciar aí os seus cardápios.
Além disso, nós temos as padarias, as famosas padarias, né? A padaria São Domingos foi a primeira padaria do bairro do Bexiga, né? Com o pão, fazer o pão italiano. Depois disso vieram a Basilicata de 1914 e tantas outras, né? Além disso, o Bexiga tem samba, né? A escola de samba Vai Vai, com mais de 90 anos, também marca presença aqui com ensaios feitos a céu aberto, né? O Bloco dos Esfarrapados também desfilam pela cidade, começando aqui no Bexiga, né? Marcando referência no Carnaval paulistano. Então, esse verdadeiro caldeirão cultural alimenta muitos paulistanos e visitantes do mundo inteiro, tá? Não deixe de apreciar outras tantas belezas que o bairro do Bexiga oferece a todos. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Thank you.